Graça e paz de Jesus, igreja. Deus abençoe a vida de cada um. Vocês estão com frio? Eu falei que ainda bem que eu vou pregar, porque dá um calor, né? Não dá para sentir tanto o frio, né? Glória a Deus por mais um momento na presença do Senhor, né? Que o Senhor nos ensine a cada dia a andar segundo a sua palavra para cumprirmos o seu propósito aqui nesta terra. E que a palavra do Senhor possa abençoar as nossas vidas neste dia, amém? Eu tenho meditado muito naquilo que o Senhor tem tratado ultimamente com a igreja. E como Deus tem falado, né, irmãos? Tem falado com você? Deus tem tratado assim de uma maneira grandiosa os nossos corações. Mas aquilo que eu ouço, aquilo que o Senhor trata comigo, tem que cair no meu espírito como revelação. Porque se eu ouvir só com os meus ouvidos físicos, não vai adiantar nada, né? Então tem que cair no meu espírito como revelação para que eu possa ser edificado. Só assim a palavra vai cumprir o propósito dela na nossa vida. Então nós temos que estar atentos, pedindo para o Senhor mesmo para revelar a palavra dele no nosso coração. Porque cada um de nós aqui pode ouvir a palavra e ficar só no ouvir, né? Mas que a gente receba mesmo, tenha o entendimento e receba como revelação nos nossos corações. E nessas meditações que eu tenho feito, o Senhor tem revelado algumas coisas, né, em meu coração, em relação ao propósito dele para a igreja. E este é o tema que o Senhor colocou no meu coração, né, o propósito de Deus sendo cumprido em nós. Amém? O propósito de Deus, ele tem sido cumprido na sua vida? De repente você pode pensar, nossa, que pergunta difícil de responder. Será? Estou em dúvida. Será que até aqui ou até ali? Será que o propósito tem sido cumprido? Mas o que acontece, irmãos, é que nós estamos muito ligados em nós mesmos. No eu quero, eu preciso, eu quero chegar ali, eu quero fazer aquilo. Então nós estamos muito ligados em nós. Então a gente espera que isso aconteça, que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. E é assim que nós estamos vivendo. Mas a prioridade na nossa vida é entender que o propósito de Deus tem que se cumprir em nós. Nós temos ouvido falar muito de propósito, né, de chamado. Então nós temos que ter essa prioridade na nossa vida. Que esse propósito que o Senhor tem que ser cumprido nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse no livro de Romanos, a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto, um texto não, é apenas um versículo, que eu acredito que todos aqui conhecem bem. Romanos 10. Apenas um versículo, Romanos 10, versículo 9. Amém? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Quem já fez essa confissão aqui? Eu acredito que todos, né? Nós um dia aceitamos Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós confessamos o Senhor. E quando nós fizemos esta confissão, nós precisamos entender que a nossa vida já não é mais a mesma. Que algo mudou, algo extraordinário aconteceu na nossa vida. Nós vivíamos de uma maneira, né? Nós tínhamos uma condição de vida. E nós fomos tirados dessa condição de vida para viver uma outra condição de vida.
Então, nós fazíamos determinadas coisas que hoje nós já não fazemos mais. Nós andávamos num sentido e, a partir desta confissão, nós mudamos de sentido. Amém? Todos entendem isso? Glória a Deus. Para entender ainda melhor, eu gostaria que vocês abrissem em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo também, que é o 13. Colossenses 1:13. Posso ler? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, nós estávamos debaixo de outro reino. Percebem? E nós fomos transportados deste reino. Nós estávamos debaixo do reino das trevas, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, quando nós fizemos essa confissão de Romanos, que nós acabamos de ler, nós somos transportados, né, de um reino para outro. Então, percebo, havia um reino ao qual a gente obedecia, fazia vontade, né, daquele maioral ali, e agora nós somos transportados para um outro reino. Então, tudo mudou. Acho que está bem claro, né? Que antes nós vivíamos de uma maneira e agora nós vivemos de outra. Tudo está diferente. Então, isso aconteceu comigo e com você. Nós somos libertos do reino das trevas. E isso é o que acontece quando nós confessamos Jesus. Então, de repente, pode ser... Aqui eu não estou vendo ninguém assim novo, né? De repente, alguém esteja ouvindo aí em casa, né? Onde você está. Se você não fez esta confissão, você ainda pertence ao reino das trevas. Você precisa fazer essa confissão, né? Então, isso é algo bem claro que está na palavra de Deus. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. E tem mais ainda. Quando nós temos esse entendimento de que quando nós encontramos Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós reconhecemos também que há uma unção sobre as nossas vidas. Uma unção gloriosa. Então, nós saímos da condição que nós vivíamos para viver segundo o propósito de Deus. Antes vivíamos guiados por nós mesmos ou por não sei quem, né? Agora não, agora tudo mudou. Por isso que a nossa oração constante deve ser: ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu propósito. Essa é uma oração que nós temos que fazer diariamente. Porque nós fomos criados para isso. Deus tem um propósito na vida de cada um. E nós precisamos cumprir este propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis. Vamos ler 2 versículos, o 27 e o 28. Vamos ler então. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora virem mais um pouquinho, vão no capítulo 9 de Gênesis mesmo.
9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Então aqui em Gênesis 9, foi depois que Noé saiu da arca. Né? Já havia acontecido o dilúvio, só existia a família de Noé na terra. Então, quando o Noé saiu da arca, foram essas as palavras que o Senhor disse para ele. As mesmas palavras que disse na criação do homem e da mulher. Né? Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Em outras traduções diz frutificai, ao invés de sede fecundos. Então, eu vou falar frutificai, que é mais fácil. Né? Então, nós temos que frutificar, multiplicar e encher a terra. Amém? Então Deus, ele falou isso lá no começo e falou para Noé. Então é esta unção que nós temos sobre as nossas vidas. Essa é a bênção que o Senhor preparou para aquele que crê. Né? Todos nós aqui cremos no Senhor, então essa bênção é para nós. Nós temos isso dentro de nós. Nós temos essa unção de frutificar, de multiplicar e de encher a terra. Amém? Então, ser frutífero e multiplicar, esse é o tempo para cumprirmos o propósito de Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo diferente. E as pessoas acham que é tudo mais difícil. Mas eu estou falando que esse é o tempo. O Senhor está falando que esse é o tempo para a gente cumprir realmente esse propósito. De nos multiplicar, de realmente frutificar e encher a terra. Então, nós temos que receber essa revelação no nosso espírito. É isso que nós temos que entender. Que esse é o tempo e que nós temos esta unção para as nossas vidas. Amém? Então não podemos ficar indiferente a isso. Nós precisamos realmente agir dessa maneira para que realmente o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então existe esta unção sobre nós, que é a de frutificar, de multiplicar e de encher a terra de filhos de Deus. Amém? E isso é ativado em nós, né, à medida que nós cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir desse momento, eu ativo o frutificar e o multiplicar na minha vida. Amém? Então percebam, todo mundo já tem isso. Nós já temos isso. O que precisamos é receber essa revelação no nosso espírito. Amém? Então, essa unção está em mim e em você. Nós somos frutíferos. Não se engane, essa é uma bênção que nós temos nas nossas vidas. Então, confesse para você mesmo, eu sou frutífero. Eu sou frutífero. Eu tenho isso, Deus deu essa bênção para mim. Amém? Irmãos, quando a gente fala em salvação, que bênção é a salvação, né? Glória a Deus, porque um dia nós vamos morar no céu, num lugar maravilhoso, onde não existe dor, onde não existe nada de ruim, onde tudo é maravilhoso. Que bom, né? Nós temos a salvação. Só que existe um porém, né? Nisso tudo. A salvação não é para nós fazermos o que nós quisermos enquanto estivermos aqui na terra. Não é para isso. A salvação é para estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, o que significa isso? Que agora Ele é o nosso dono. Jesus é o nosso dono. Então, é Ele quem nos orienta, através do Espírito Santo, em tudo nas nossas vidas. Nós precisamos ter isso, que nós não podemos fazer mais nada de nós mesmos. Nós temos um dono. Então, é Ele que vai nos orientar em cada detalhe das nossas vidas. Então, nós fomos libertos e liberados para estarmos disponíveis, né? Para estarmos debaixo de uma graça, para servir e para frutificar. Para quê? Para alcançar, discipular e enviar.
Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Foi para isso que nós fomos libertos, né? Nós somos liberados para isso agora, para fazer desta maneira. Mas muitas vezes parece que nós estamos ainda presos, né, naquele reino, no reino das trevas. Por quê? Porque há coisas ainda que nos prendem, que até nos impedem de avançar. Então parece que ainda a gente está meio preso lá, né? Por que será? Então entenda e receba no seu coração que você foi transportado daquele reino e tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Eu vou falar várias vezes isso, que é para você entender e receber como revelação no seu coração. Você tem essa unção na sua vida. Nós fomos transportados de reino. Então, seja frutífero, multiplicai e enchei a terra. Amém? Isso é para cada um de nós. Agora, você pode até dizer no seu coração, eu recebo essa palavra. Eu sei que algumas coisas realmente vão frutificar na minha vida. Eu estou trabalhando para isso. Né? Você pode pensar assim. Mas pensa bem comigo. Uma bananeira da banana, uma laranjeira da laranja. Vocês já viram uma mangueira da maçã? Acho que não, né? Então, nós temos que nos multiplicar segundo a nossa espécie, né? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, nós temos que nos multiplicar em filhos de Deus. É isso que nós temos que pensar. Não fomos transportados de um reino para o outro para fazermos o que nós bem entendemos. Agora nós temos um dono. Então, se eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso me proporcionou, né, uma libertação pela sua graça. Né? Isso quer dizer que agora eu tenho um Senhor a quem eu sirvo. Agora eu tenho um dono, né? E devo fazer aquilo que Ele me orienta para fazer. Não existe mais nada que nos prenda para que eu não possa servir ao Senhor realmente, como Ele quer, para cumprir esse propósito, para fazer a vontade dEle. Não existe mais nada. Né? Nós não podemos pensar que estamos presos em alguma coisa ainda. Não, o Senhor nos libertou. Agora nós somos livres para fazer a vontade do Senhor aqui nesta terra. Amém? Então nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Então eu penso assim, que não é mais tempo de nós entrarmos por estas portas, né, participar do culto, ou então de uma live, ou até de congressos, né, outras coisas que podem surgir, cursos, só para melhorar as nossas vidas. Não é isso. Porque quando a gente pensa em participar de alguma coisa assim, a gente pensa em nós, né? Nós vamos crescer, vai ser bom para mim, né? Mas nós não podemos pensar assim só. Não é só para isso que a gente faz essas coisas. A graça que do Senhor, né, nos alcançou, e nós temos que alcançar outras pessoas. É isso que nós temos que ter no coração. Aquilo que o Senhor entregou na nossa vida, aquilo que o Senhor restaurou na nossa vida, né? Aquilo que o Senhor acrescentou na nossa vida, nós temos que passar para frente, não pode parar em nós. Tudo que aconteceu de bom em nós, cursos que nós fizemos, congressos que nós participamos, foi bom para nós. Mas isso tem que ser passado para outros. Não pode parar em nós. É para isso que o Senhor nos prepara, para que nós coloquemos tudo em prática realmente. Às vezes nós estamos assim preocupados com tantas coisas, né? Buscando a Deus só para nos satisfazer, só para fazer a nossa vontade. Mas o Evangelho não é isso. Ser transportado de reino não é isso. Eu preciso entender no meu coração e receber essa revelação de Gênesis. Deus liberou uma palavra para mim e para você. Então, crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra dos filhos de Deus.
Amém? Então essa é uma revelação para todos nós. Nós temos que estar com o coração aberto e entender isso, que existe essa unção na nossa vida. Amém? Pode ser também que eu pense assim: o Senhor vai multiplicar realmente as finanças, o trabalho, né, os bens e outras coisas. Deus pode fazer tudo isso. Deus é Deus, Ele é dono de tudo. Ele pode multiplicar as suas finanças, Ele pode abençoar o seu trabalho, né? Deus pode fazer tudo, porque para Ele não existe impossíveis para o que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Então, tudo aquilo relacionado a propósito de Deus para a nossa vida vai acontecer. Se Ele quiser, ou se Ele precisar que nós sejamos ricos para alcançar vidas, Ele vai nos fazer ricos. Agora, se Ele achar que não precisa, Ele não vai fazer. Então, a gente tem que entender isso, que a nossa vida tem que ser baseada no propósito de Deus. Se Ele tiver um propósito e precisar fazer algo diferente, extraordinário na nossa vida, para que esse propósito se cumpra, Ele vai fazer, né? Por isso que a gente não pode ficar ligado naquilo que eu quero, né? Vou fazer aquilo. Não, tem que ser tudo direcionado pelo Senhor. Eu tenho que alinhar as minhas vontades. Eu creio que essa é a palavra certa. Eu tenho muitas vontades, eu tenho sonhos, eu posso ter. Mas eu tenho que alinhar a vontade de Deus aos sonhos de Deus para a minha vida. E isso eu vou fazer como? Buscando a revelação do Senhor. O que Ele quer para a minha vida, o que Ele... Então é muito importante que a igreja se desperte para anunciar Jesus como Senhor e Salvador da vida de cada desses perdidos que estão por aí, né? Muitos não conhecem o Senhor ainda. Então nós temos a bênção de que quando confessamos Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. E essa graça que nos alcançou, ela tem que alcançar outros, né? Outras vidas precisam saber disso. Então, muitos não sabem que quando nós confessamos o Senhor, o Espírito Santo vem morar em nós, né? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a partir deste momento, né, nós nos tornamos participantes da causa de Cristo. Né? Nós somos colaboradores do Senhor, amém? O Senhor já tratou várias vezes isso com a gente. Então, nós somos colaboradores de Cristo. Então, não é apenas andar com Jesus para que Ele resolva os nossos problemas, para que Ele satisfaça as nossas vontades. Não é só para isso, né? Não só para que Ele resolva aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Então, não é só para isso. Nós já entregamos a nossa vida a Ele, então todas as coisas estão nele. Amém? E nós seremos transformados à medida que nós nos rendemos a Ele, à medida que nós nos rendemos à palavra dEle. Vamos sendo transformados. Amém? Mas entendam, né, que precisamos assumir um compromisso com o Senhor. Senhor, daqui para frente eu quero viver segundo a sua vontade. É um compromisso que nós temos que ter com o Senhor. Para quê? Para receber a orientação dEle. Porque nós recebemos a orientação, mas muitas vezes não ouvimos o que Ele tem falado. O Senhor tem falado. Mas muitas vezes fechamos os nossos ouvidos. Por quê? Porque estamos ligados ainda nas nossas vontades. O mundo, ele não pode mais ditar as regras nas nossas vidas. Porque mesmo estando na igreja, muitas vezes a gente vê pessoas que vivem de acordo com o mundo, com aquilo que o mundo fala. E nós somos diferentes, não é assim, né? Nós temos um Senhor, nós somos cristãos e nós precisamos entender e mergulhar nesta unção que o Senhor
deu para nós, amém? Esta unção que está sobre nós. Então existe uma graça para nós na maneira de nós sermos igreja, amém? Porque somos a igreja do Senhor aqui na terra. E existe uma graça sobre as nossas vidas, nesta maneira de sermos igreja, nesta maneira de fazermos a obra do Senhor, nesta maneira de alcançarmos as almas perdidas. Então tem algo que Deus preparou para nós, que é o quê? O alcançar, o discipular e o enviar. Isso foi preparado para nós fazermos. Porque pensa bem, quem que vai gerar filhos para Deus, se não nós? Tem que ser nós, né? Então Deus preparou essa graça, Deus preparou essa bênção para nós. E de repente nós ficamos procurando assim um mover diferente, né? Um mover novo, e desconsideramos aquilo que Deus já falou na sua palavra. Aquilo que Deus já revelou para nós. Foi Ele quem falou isso, né? Foi Ele que declarou: sede frutífero, multiplicai e enchei a terra dos filhos de Deus. Então Ele falou isso. Olha que maravilha. Já tem uma direção para nós. Uma não, né? A palavra de Deus está cheia de direções. Então existe esta unção para você gerar outro, para você alcançar o perdido. Isso está em você. Ninguém te tira. Mesmo que você ache que não está, está. Está dentro de você. Então não é tempo mais de nós entrarmos aqui, sentar, adorar a Deus, cantar uns cânticos, receber a palavra e ir para casa. Não é mais tempo disso, né? Aqui a gente vem sim para estar junto com os irmãos, para receber a palavra de Deus, estar em comunhão, para aplicar tudo que a gente aprende aqui lá fora, para realmente fazer a obra dele. Então nós precisamos agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, nos levantar como homens e mulheres de Deus. Cheios, né, do Espírito, cheios da unção do Senhor, cheios da verdade do Senhor, que é a palavra dele. Então esse é o tempo de nós nos levantarmos para isso. Por isso que essa deve ser a nossa oração, né, constante, a nossa oração diária. Senhor, eu quero oportunidades, eu quero isso, de ser frutífero, de me multiplicar e de encher a terra. Porque às vezes a gente quer falar do amor do Senhor, mas a vida é tão corrida, é tantas situações, acaba passando. Então vamos ter o hábito de orar diariamente, pedindo para o Senhor, para sermos frutíferos, para alcançarmos, para o Senhor preparar oportunidades para nós falarmos do seu amor. E isso não é só para pastores, para líderes, não. É para a igreja toda, é para todo cristão, é para todo aquele que crê. Todos têm essa unção, têm essa bênção, né, na vida. Mas eu tenho certeza que pode estar passando pela cabeça de alguém, né? Ah, mas eu não sei falar, eu não entendo muito, né? Eu não fiz curso do ministério. Eu não sei, eu não fiz isso, não me preparei, tenho pouco tempo de igreja, e esse pouco tempo, de repente são 5, 10, 15, 20 anos, né? O tempo passa muito rápido, e a gente fica, né, marcando passo. Então, vamos nos despertar. Existe um bom exemplo na palavra de Deus, que está lá em João 4, creio que todos conhecem a história da mulher samaritana, né? Esse é um bom exemplo para a gente seguir. Né? Essa mulher, ela tinha muitos problemas, pela conversa que ela teve com Jesus. Vocês se lembram bem, né, dos maridos que ela tinha e nenhum era marido, né? E vocês conhecem, eu creio, acho que já leram bem, né? Então, não estou dizendo que você não precise estudar. Estudar é bom, porque vamos crescer mais, vamos adquirir mais entendimentos daquela cidade, creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Então, olha que simples. Ela apenas contou a experiência que ela teve com o Senhor. Quem aqui nunca teve uma experiência com Deus? Quem aqui não tem um testemunho para contar? Quem aqui não tem algo para falar se chegar perto de alguém que não conhece o Senhor? Todos nós temos, todos nós somos capazes. O Senhor nos capacita para isso. Então, não existem desculpas, não é verdade? Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós. Lá em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque imagine só, o Espírito Santo dentro de nós e de repente a gente faz algo que seja da nossa cabeça, ou que seja alguém que deu uma ideia, né, sem buscar a direção do Espírito. O Espírito está dentro de nós, então nós temos. Se você confessou Jesus, todos aqui eu creio, né, já fizeram essa confissão, então Ele está dentro de você. E Ele é que deve te mover para isso. Amém? Então não tem a ver com a sua habilidade, com a sua oratória ou com o seu carisma. Tem a ver com a palavra de Deus liberada. Tem a ver com o Espírito Santo dentro de você. Amém? Então todo mundo pode fazer isso. Ele quer te guiar para que você faça a vontade de Deus. Para quê? Para que você alcance, para que você envie, né? Para você discipule e envie as pessoas. Amém? A mulher samaritana, essa história, né, de João 4, ela foi instrumento de Deus para anunciar Jesus. Então, que você também seja um instrumento de Deus para anunciar a palavra de Deus. Que você seja um instrumento para que Jesus toque a vida de outras pessoas, amém? Porque esta unção está sobre a sua vida. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, não deixe que as coisas externas, que as coisas adversas que acontecem na sua vida, apagarem isso, né? Então, faça com que realmente você se lembre que você tem uma unção sobre a sua vida. Amém? Para fazer esta obra que o Senhor tem, para o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Eu sei que você se preocupa com as suas coisas, com as suas necessidades, porque elas existem, elas são verdadeiras, né? Ninguém pode dizer, eu não tenho nenhuma necessidade, eu não tenho com quem me preocupar. Realmente elas existem, mas muitas vezes elas te prendem e impedem que você reconheça essa unção que está sobre a sua vida. Amém? Então não permita que isso aconteça. Existe esta unção e o Senhor pode operar na sua vida, em qualquer situação, em qualquer coisa que você esteja vivendo. Amém? Nós estamos preocupados demais com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida, com os nossos sonhos, né? E muitas vezes procuramos nos relacionar com Ele por estas coisas. Eu posso até chegar a Jesus nessa condição, mas eu não posso continuar nisso, né? Porque não é só isso, eu não posso permanecer achando que é só isso. Não, existe mais. Deus quer me usar, eu sou um instrumento nas mãos dele, né? Eu tenho uma unção gloriosa sobre a minha vida. Então eu tenho que aceitar realmente isso no meu coração. Porque se você está sofrendo com uma enfermidade, Jesus cura, né? Se você tem uma dificuldade financeira, Jesus age. Se você tem uma dificuldade no trabalho, de repente você não tem uma direção, Jesus guia. Ele faz tudo isso. Ele cura, ele salva, né? Ele transforma. Porém, a salvação não é apenas para isso.
Nós temos que ter no nosso coração. E algo que eu aprendi há muito tempo já isso, que quando a gente se dedica nas coisas do Senhor, quando a gente faz a obra do Senhor, realmente de coração, né? Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. E vai nos dar, se for propósito dele, ele vai até nos dar a mais, né? Para podermos abençoar também. Então, nós temos que pensar desta maneira, que não é só eu vou morar no céu, né? Muito lindo, eu vou morar no céu, não é só isso. Eu preciso assumir a causa de Cristo. Eu preciso ter esse DNA, né, na minha vida, do evangelho, do cristianismo. Amém? Então, nós temos que anunciar que tem um Salvador, Jesus, que transporta de um reino de impossibilidades para um reino de frutificação. Amém? Mas muitas vezes a nossa limitação em relação a isso nos leva a pensar somente nesse plano, né? Eu me multiplico no trabalho, nas finanças, avanço nisso, progrido naquilo, né? E esquecemos que não somos mais donos da nossa vida, que agora temos um dono, né? E também muitas vezes recursos que o Senhor nos dá têm a ver com esse frutificar e com esse multiplicar nas nossas vidas. Amém? Só que muitas vezes também acontece o contrário. Quando a pessoa é abençoada, quando Deus começa a dar muitas coisas, ali a pessoa acaba se afastando. Coisas, né? De repente o Senhor abençoa com uma casa na praia. Aí a pessoa não vem mais no culto porque tem que estar lá todo final de semana, né, cuidando da casa de praia. E de repente o Senhor deu a casa de praia para você levar sua célula, né? E a pessoa não se liga nisso. Tem que ir lá cuidar, né? Então vamos ficar esperto. Em Lucas 14, do 15 a 24... Lucas 14, 15. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui teve algumas desculpas, né? O primeiro comprou um campo e queria vê-lo. Como que alguém compra uma coisa sem antes ver, né? Então ele comprou, depois é que ele foi ver. Aí representa, né, o amor às coisas materiais. Então muitos deixam de fazer aquilo que o Senhor manda por apego às coisas materiais. O outro tinha comprado 5 juntas de bois e iria testá-los. Então também se recusou a ir, né? Aí a gente vê que aqueles que são apegados a empregos, a ocupações, a negócios, né? Então deixam as coisas do Senhor de lado, colocam isso em primeiro lugar. E o terceiro havia se casado e não poderia ir, né?
Então aqui a gente vê os laços familiares, os relacionamentos sociais. Tem gente que coloca isso em primeiro plano, depois as coisas do Senhor. Então tudo isso foram desculpas, né? Mas presta atenção, irmãos. O Senhor não abençoa ninguém para que a pessoa deixe de fazer a obra dele, né? O Senhor abençoa e você tem que continuar cumprindo o propósito dele, fazendo aquilo que ele ordenou. O Senhor, você acha que o Senhor vai abençoar alguém para que a pessoa deixe de lado as coisas dele? Mas infelizmente é isso que acontece, né? Em Romanos 14, do 7 ao 8 diz assim: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, não vivemos mais para nós mesmos, mas sim para o Senhor. Não morremos para nós mesmos, mas sim para o Senhor. Amém? Então, tanto na vida quanto na morte, somos do Senhor. Amém? Se sou do Senhor, eu preciso, assim, urgentemente, compreender a vontade dEle para a minha vida. Isso tem que ser bem claro em nós. É muito fácil falar, somos do Senhor, não é? Mas realmente eu tenho que viver a vontade dEle. Efésios 5,17 diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então é importante nós descobrirmos a vontade do Senhor para cumpri-la, né? Compreender a vontade do Senhor para aplicá-la na nossa vida, para sermos eficientes na obra do Senhor, né? na vontade dEle. Então tem o libertar de um reino para o outro, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. E quantos, né, irmãos, estão precisando ouvir estas verdades? Quantas pessoas? Quantos estão presos ainda naquele reino das trevas? E possivelmente pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, ou até dentro da nossa própria casa. Quantos? Eu creio que pela cabecinha de vocês aí pode passar muitas pessoas que vocês conhecem, que ainda estão nessa situação. Mas você pode pensar assim: eu estou orando por determinadas pessoas, até tento falar alguma coisa, mas as pessoas não ouvem, não dão atenção, está difícil, está difícil, está difícil. É o que mais a gente ouve falar, né? Que está difícil. Mas quem disse que seria fácil, irmãos? Será que nós não temos que mudar de estratégia? De repente a estratégia que nós estamos usando não é a certa. Irmãos, o cristão ele é tão criativo. Eu vejo pelas tias do Ministério Infantil. Que bênção, quanta criatividade, né? Todo mundo tem criatividade. Busque direção do Senhor. Peça estratégias para Ele revelar no seu coração, para que você alcance essas pessoas. Eu creio que a gente está muito assim, parado. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que agir mais. Porque é muito fácil a gente tentar falar para pessoas assim, quando a gente de repente encontra, ou né? Ou quando tem uma oportunidadezinha, mas a gente precisa criar os meios, criar as estratégias. Então vamos buscar essa direção do Senhor para realmente cumprirmos o propósito dEle. Como que nós iremos frutificar, multiplicar se continuarmos parados na nossa zona de conforto? Né? Não precisamos mais ter este medo, esse receio, porque nós temos essa unção sobre as nossas vidas. Então vamos fazer a obra do Senhor. A unção de frutificação, ela está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre a nossa vida, está sobre a vida da igreja.
Então vamos agir, vamos alcançar estas almas que estão perdidas por aí. Você é o único que pode impedir o propósito de Deus na sua vida, sabia disso? Você é o único. Ninguém mais pode impedir. E como que você impede isso? Quando você não dá ouvido àquilo que o Senhor tem falado. Quando você não dá ouvido à palavra que tem sido pregada. Quando você não se importa com as pessoas que estão indo para o inferno. Então, quando você se importa somente com as suas coisas, com as suas necessidades, né? Quando você está ligado só no eu, você está impedindo o propósito de Deus na sua vida. Então, a partir de hoje, haja diferente. Creio que você já recebeu essa revelação no seu coração. Esse é o propósito dessa palavra hoje. Que você receba como revelação no seu coração. Que você tenha essa unção sobre a sua vida. De ser frutífero, de multiplicar. Você tem isso sobre você. Então que você receba pela fé realmente. E comece a agir. Porque, irmãos, pensem bem. O que nós temos feito da nossa vida, todo esse tempo que nós estamos servindo ao Senhor, o que nós temos feito? Será que nós entendemos que vivo ou morto nós somos do Senhor? Temos esse entendimento no nosso coração? E se nós somos dele, nós precisamos realmente viver segundo a verdade dele. Então, tudo isso que foi falado aqui, os versículos que eu li, é palavra dele. É palavra do Senhor. Então, eu preciso dizer para ele, eis-me aqui, Senhor. Libera isso na minha vida. Eu quero ser frutífero. Eu quero me multiplicar. É isso que eu quero, Senhor. O Senhor pode olhar cada coração agora. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe se realmente você quer viver isso. Então, antes, você talvez não tivesse recebido essa revelação no seu coração ainda. Mas que a partir de hoje, seja realmente diferente. Então, eu tenho essa unção sobre a minha vida. E eu vou viver isso. A partir, saindo daqui, aquele que eu encontrar, o primeiro que o Senhor colocar na minha frente, eu vou falar algo. Eu vou falar algo do que o Senhor fez na minha vida. Porque quantos testemunhos nós temos, né, irmãos? Quantas situações, quantas coisas o Senhor já operou em nós. E Ele é maravilhoso. Ele continua fazendo isso. Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem nos abençoado. Quantas coisas o Senhor tem feito. Quantos livramentos o Senhor nos dá. Nós temos muito que contar. Temos muito que falar. Quantas bênçãos nas nossas vidas. Então que você receba mesmo esta palavra no teu coração. Como realmente uma revelação no seu espírito. Amém? Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Aleluia. Papaizinho querido, papaizinho amado, te louvo por este momento diante da tua presença. Te louvo por esta oportunidade que o Senhor me deu de transmitir a tua palavra. Te louvo, Senhor, porque o Senhor revelou esta palavra ao meu coração e eu creio que revelou no coração de cada um que está ouvindo. Te agradeço por tudo, pela tua grandiosidade. Te agradeço por ser tão maravilhoso a ponto de enviar o teu único filho a esta terra para morrer em meu lugar, para que eu fosse salva, Senhor. Te agradeço, Jesus querido,
por um dia ter confessado a Ti como Senhor e Salvador na minha vida. Porque o Senhor veio a esta terra para isso, para me salvar, para salvar a todos nós, sofreu em nosso lugar, que nos dirige a cada detalhe das nossas vidas, em tudo aquilo que nós precisamos. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos coloca, Pai, como filhos Teus. E o Senhor espera de nós que nós geremos outras vidas para Ti. E eu quero, Senhor, nesta hora, apresentar o meu coração a Ti. E eu creio que os meus irmãos também colocam diante de Ti. E nós dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cumpre a Tua vontade, o Teu propósito nas nossas vidas. Queremos realmente ser instrumentos nas Tuas mãos. Cremos que todo impedimento caiu por terra no dia de hoje, porque entendemos no nosso coração que não há barreiras que possam impedir a Tua obra, o Teu propósito nas nossas vidas. Somente nós podemos fazer isso, mas com entendimento no nosso coração, nós recebemos esta revelação e sabemos que não há impedimento em nós mais, Senhor, a partir de hoje, que nós somos frutíferos, que nós vamos nos multiplicar e encher a terra de filhos Teus para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pai, toma mesmo a vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, de todos aqueles que estão ouvindo a Tua voz nesta hora, Pai. Estes que estão através da live, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família nesta hora. Papaizinho querido, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, e aquilo que o Senhor precisar fazer na vida de cada um, para que esse propósito se cumpra, o Senhor fará. E por isso, desde já, nós Te agradecemos por tudo. Temos o nosso coração grato diante da Tua presença, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor é magnífico, e a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Santo, santo, santo e maravilhoso Deus, nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos, Deus. Glórias e glórias e glórias ao Teu santo nome, Senhor. O quanto Tu és bondoso, Senhor. O quanto Tu és amoroso, Senhor. Nós Te rendemos graça, Senhor. Nós Te rendemos glória, Senhor. E queremos cada vez mais, Pai, estar com o nosso coração aberto para Ti, para entender as Tuas revelações, Papai, para entender a Tua palavra e nos fortalecer cada dia mais diante da Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por mais esta palavra, pela bênção que temos da Tua palavra nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Você recebeu essa revelação, eu creio, amém? Então Deus abençoe a vida de todos. Amém?